A capoeira. Capoeira é considerada uma forma de luta e expressão artística ao mesmo tempo, já que reúne características de artes marciais, esporte, cultura popular, além de dança e música. Inclusive, isso que difere a capoeira de outros tipos de lutas, a sua musicalidade. Por isso, ela caracteriza por ter movimentos ágeis e que seguem como harmonia o ritmo das músicas tocadas no birimbau, sendo ensinada por pessoas consideradas mestres de capoeira. Capoeira é uma expressão cultural nascida no Brasil e criada pelos escravos que foram trazidos para trabalhar forçadamente nas plantações de cana-de-açúcar do nordeste do país. A capoeira já sofreu diversas proibições e perseguições desde sua origem, por isso se considera que ela nasceu como uma forma de resistência e luta dos escravos, que driblaram as proibições dos senhores de engenho que proibiam que eles praticassem qualquer atividade violenta e perigosa. Dessa maneira, a capoeira passou a ser usada como defesa pessoal e como uma forma de manter a cultura do país de origem viva. Com o tempo, os elementos adicionados para enganar os senhores foram dando forma ao que hoje é conhecido como capoeira. Essa arte possui vários golpes e movimentos complexos e que devem ser executados com precisão e rapidez, como por exemplo, chutes, cabeçadas e acrobacias. Tudo isso seguindo o ritmo ditado pelos instrumentos e dentro de uma roda formada por outros capoeiristas. O ano de origem da capoeira é algo incerto, mas ela teria surgido na segunda metade do século XVI, mais precisamente no Quilombo dos Palmares, que na época faziam parte da capitania do Pernambuco. Nesta época, o Brasil era uma colônia de Portugal e possuía uma economia baseada na produção e exportação de açúcar para os países da Europa. Por isso, milhões de pessoas foram escravizadas e trazidas para trabalhar nas plantações. Acredita-se que o Brasil recebeu a cerca de 42% de todos os escravos trazidos pelo Atlântico, que transformou na região que mais recebeu. Os movimentos vieram junto com os escravos trazidos da África Ocidental e logo proibidos, que já consistiam em uma ameaça à segurança. Por isso, ele foi sendo modificada e associada com passos de dança, sendo usado como uma forma de defesa em casos de fuga e lutas. Dessa forma, os movimentos característicos da capoeira foram cultivados e aperfeiçoados nos quilombos, que eram locais isolados, formados por escravos que conseguiam fugir de senhores do engenho. A capoeira foi durante muito tempo e é até hoje transmitida de maneira oral. Por isso, não se sabe ao certo qual é a origem do termo que deu nome a essa expressão cultural. A mais aceita é que a palavra capoeira é derivada da língua tupi, mais precisamente do termo capoeira, que significa de maneira literal o que foi mata, senão sendo que cá é usada para matar e poer para que já foi. Essa expressão pode ter sido adotada por causa do local onde os escravos praticavam os golpes, podendo ser um tipo de mata rasteira ou com poucas árvores, onde eram feitos os locais de agricultura dos índios. Estas áreas costumam ser encontradas ao redor de grandes propriedades dos colonos nos primeiros séculos da colônia,
Outra possibilidade é que a capoeira seria o nome de um cesto usado pelos escravos para transportar mercadorias para os mercados, que simbolizava os centros urbanos e comerciais da época. A história diz que praticavam os movimentos enquanto seguiam para estes mercados, o que teria mais tarde se tornado um nome oficial para a expressão cultural. Como já foi dito, a capoeira foi criada pelos escravos africanos trazidos para o Brasil. Se acredita que ela seja derivada de uma cerimônia realizada por tribos que ficavam onde se localizava, a Angola, chamada de Angola. Esse termo é da língua quibanda e pode ser trazido como zebra. Essa cerimônia se resumia em um tipo de luta que seguia o ritmo de tambores e marcava a passagem para a vida adulta. No Brasil, ela foi ganhando novas características até chegar na forma atual. Nos dias de hoje, é comum encontrar rodas de capoeira em vários locais. No entanto, nem sempre foi assim, já que ela era associada a criminosos e por isso essa prática chegou a ser considerada crime pelo Código Penal brasileiro. Historiadores dizem que no início do século XIX, o termo capoeira era uma espécie de gíria para bandidos. Isso piorou no final do século, com a abolição oficial da escravidão e o fato de que muitos escravos não tinham como se sustentar. Por isso, foram formados gangues em 1890. Ela foi proibida formalmente. A pena para quem fosse acusado de praticar capoeira variava entre serviços forçados e deportações do país. A situação só mudou em 1934, quando então o presidente Getúlio Vargas mudou o Código Penal e chamou um grupo para se apresentar no Palácio de Catete, que era a sede do governo na época. O presidente chegou a afirmar que a capoeira poderia se transformar em um esporte nacional, mas o Código Penal foi só alterado em 1987. Atualmente, a roda de capoeira, como é chamada a apresentação, é considerada um bem cultural do país. Em 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, entregue pela Unesco. Atualmente, existem 3 tipos de capoeira. O principal e mais antigo deles ainda apresenta uma forte influência dos ritmos africanos que foram usados na sua criação. Os outros 2 são mais atuais, datando do início e meados do século XX, e adicionaram aos movimentos padrões da capoeira. Os tipos de capoeira são Angola, regional, contemporâneo. A capoeira Angola foi por muito tempo chamada apenas de capoeira. Esse é considerado o estilo mais antigo, tendo sido criado em meados do século XVI, período em que o país recebeu milhões de escravos. Além disso, ele é considerado o estilo tradicional e mais próximo ao que era praticado pelos escravos. As principais características dele são o ritmo mais lento e o fato de que os golpes são mais próximos ao chão. Outra característica marcante do estilo Angola é o uso da malícia, sendo mais teatral, dissimulada e que faz o uso de brincadeiras para vencer o oponente no jogo. Dos principais nomes da capoeira Angola é o mestre Pastinha, que inaugurou em fevereiro de 1941 o Centro Esportivo da Capoeira Angola. A bateria, que dita o ritmo dos golpes, segue o som de 3 berimbaus, 2 pandeiros, um agogô, um cachixi e um atabaque. A capoeira regional foi criada durante a década de 1920, quando a prática dela ainda era considerada crime. A criação é atribuída a Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba. Ele dizia que a capoeira estava perdendo as suas características principais de luta, por isso criou movimentos mais rápidos e tirou
a parte das brincadeiras e teatralidade. Os golpes, no estilo regional, são, são forçados principalmente no ataque e contra-ataque, com bastante precisão. A bateria também foi modificada e conta apenas com um berimbau e 2 pandeiros. A contemporânea. A capoeira contemporânea surgiu durante a década de 1970, com uma mistura dos dois estilos anteriormente. Aqui podem ser vistos elementos característicos da Angola, como as acrobacias e teatralidade, bem como elementos da regional, com uma maior agilidade e precisão de movimentos. No entanto, ela não é considerada um terceiro estilo por todas as pessoas, já que algumas acreditam que representa apenas uma evolução natural do estilo, enquanto os outros dizem que é uma afronta às tradições. A capoeira se destaca de outros tipos de artes marciais por conta da musicalidade, que é parte essencial dela. Por isso são usados alguns instrumentos tradicionais que servem para marcar o ritmo dos golpes. O principal e mais conhecido é o berimbau. Ele é o único instrumento que pode ser tocado sozinho em uma roda de capoeira. Ele é um instrumento de corda que tem origem na região da Angola e é feito com uma madeira especial. Existem 3 tipos de berimbau: o gunga, o viola e o médio. A diferença entre eles é o som produzido, que varia entre os mais graves até o mais agudo. Outro instrumento típico da capoeira é o pandeiro, e é um instrumento de percussão. Logo depois vem o atabaque, que possui origem árabe e também é de percussão, e ajuda a marcar o ritmo na roda de capoeira. Outro instrumento tradicional é o cachixi, como é chamado em algumas regiões. Ele é parecido com o chocalho e é mais visto na capoeira Angola. Por fim, algumas rodas utilizam o agogô e o reco-reco, ambos instrumentos de percussão, incorporados à capoeira ao longo do tempo. A música é a parte essencial do que a capoeira, já que ela é formada por uma mistura de dança, música e artes marciais. Atualmente existem 4 tipos principais de música, sendo que cada um deles segue um ritmo próprio, marcado pelo uso do berimbau e dos instrumentos de percussão. Ladainha. O primeiro tipo, chamado de ladainha, eles são vistos apenas no estilo de capoeira tradicional e apresentam um ritmo lento, parecido com uma reza. Geralmente ela é cantada apenas por uma pessoa e acontece antes do início da roda. Corrido. Em seguida existe o corrido, que é a canção que se inicia logo após o final da ladainha. Ela é considerada o início oficial do jogo na roda de capoeira e cantada em coro com todos os integrantes. O ritmo dela pode variar entre lenta e rápida, de acordo com os movimentos que estão sendo executados pelos capoeiristas. Quadra. Outro estilo bastante popular é a quadra, que, como o nome já diz, é formado pela repetição de 4 versos. A principal diferença entre a quadra é o corrido, que na primeira existe a possibilidade de improvisação, chula. Por fim, existe o tipo de música chamada de chula, sendo que esta é a mais tocada na capoeira regional. As chulas são canções maiores e falam sobre alguns acontecimentos importantes do passado. Ele é cantado durante o jogo e possui um refrão, ao contrário dos outros tipos já mencionados. Uma curiosidade é que a chula também está presente no samba de roda e em rodas de capoeira contemporânea. Existem diversos tipos de golpe que podem ser usados em uma roda de capoeira. Eles podem ser inseridos em 8 categorias, sendo elas defesa, ataque, rodados, frontais, voadores de mão, acrobacias e
que desequilibram o oponente em alguns considerados especiais. Todos eles se constituem de movimentos rápidos, ágeis e precisos. Utilizam para isso tanto os pés quanto a cabeça. Sendo assim, é possível aplicar cabeçadas, joelhadas, cotoveladas e acrobacias na tentativa de acertar o oponente. As mãos são pouco utilizadas, mas existem golpes específicos que devem ser desferidos com esta parte do corpo, como por exemplo o galopante, que é um soco com mão aberta contra o adversário. Uma das principais características da capoeira é o uso da música, que serve para marcar o ritmo dos golpes desferidos dentro da roda. Outra característica é que todos os estilos de capoeira são jogados em roda. Enquanto dois capoeiristas se enfrentam no meio do círculo, os outros tocam os instrumentos e repetem as canções em coro. Por fim, existe um sistema de graduação dividido em 11 estágios. Todos eles são identificáveis pelas cores das cordas usadas nas roupas, que são chamadas rabo de rato. Gostaram do vídeo? Se gostaram, curtem e comentem e se inscrevam no canal e ative o sininho para receber notificações do canal. Até o próximo vídeo.